Olá, meus irmãos, minhas irmãs, seja muito bem-vinda a esse momento, a reflexão da Palavra de Deus. Já convido você a se empenhar, a compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo. Mas antes de nós começarmos esse momento da reflexão da Palavra de Deus, se você quiser nesse momento, logo abaixo no comentário aí tem um link especial, justamente se você clicar, você vai ver o que é, para que serve esse link. É um link justamente de panela de pressão elétrica. Então você, mulher, justamente que queira ter uma panela de pressão elétrica e queira cozinhar rapidamente, hoje em dia essa tecnologia serve também para evolucionar também os cardápios, seja a culinária, seja o feijão, o arroz. Então é isso aí, tá logo abaixo aí no comentário, primeiro comentário fixado, tá bom? Então, em ponto de partida, vamos para a reflexão de hoje. Hoje vamos aqui ler essa reflexão que se encontra no Evangelho de São Mateus, o capítulo 19, o versículo 13 ao 15. Então, já convido você, se você tiver alguma Bíblia aí, fica aí ouvindo no vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele momento, levaram a criança a Jesus para que pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreenderam. Jesus disse: deixai as crianças e não as peça de virem a mim, porque a pessoa assim pertence. Deixai as crianças e não as peçais que ela venha a mim, porque as pessoas assim é que pertence o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, ele partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de Mateus, meus amados irmãos e irmãs, é uma reflexão desse contexto. Então vamos aqui para o comentário dessa reflexão do Evangelho de Mateus. Aqui associado ao tema da família. Jesus aqui anteriormente, ou seja, ele apresenta anteriormente aqui um contexto do Evangelho de Mateus e introduz o tema da criança. Por que Jesus introduz o tema da criança? Bom, o tema das crianças aqui, que nós encontramos no Evangelho, é uma das formas de exclusão. Ou seja, as crianças, elas são excluídas no universo social, de forma de exclusão, no universo social do fracasso. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo que deixai vir a mim as crianças, porque dela é comparado o reino do céu. Pois bem, nesse contexto aqui, Jesus entrega o universo da sociedade ou social do fracasso excluído, porque a criança é frágil. Portanto, aqui é formatizado o universo da impureza, ou seja, a criança pura, mas aqui também é formada pela impureza, pecadores, pobres e gentios, aqueles que estavam no meio da sociedade banalizado, excluído. Também Jesus aqui fala sobre o discípulo e repreenda o seu discípulo, dizendo para que ele possa deixar que as crianças venham até ele. Não importasse que as criancinhas vinham até mim. Assim Jesus aqui repreende aos discípulos, porque a ela é o reino de Deus. Eu deixais que elas venham até mim. Da mesma maneira, aqui Jesus repreende os discípulos. Repreende os discípulos, da mesma maneira, repreende também os cegos. Jesus aqui se falava e clamava sobre os cegos. As crianças, o tema da criança aqui, composta por Jesus aqui, leva um contraste às separações do poder dos discípulos. Os discípulos, ainda sem perceber as novidades que Jesus falava para com eles, e as atitudes de defesa justamente sobre as pessoas isoladas da sociedade. Muitas pessoas se isolavam da sociedade. Não é que as pessoas não poderiam participar das festas, das comemorações religiosas, é porque existia um grupo de pessoas que deixava os pobres, os excluídos, as criancinhas isoladas.
Ou seja, então aqui Jesus, as pessoas assim como as crianças que pertencem ao reino do céu, aquelas pessoas que são excluídas. Jesus diz assim, essas pertencem ao reino do céu. Ou seja, a observação de Jesus aqui sobre as crianças tem um duplo sentido de aspecto, o da universal, da ordem social, não é verdade? Ou seja, a nova ordem social a ser estourada com o reino, e não a dos adultos conformados, satisfeitos, ponhando-se nas buscas de sucesso. As pessoas sempre confiando em Deus. Então, as crianças em si, elas são uma pureza. Por isso que Jesus diz, deixai que as criancinhas venham até mim. Muitas vezes nós queremos aqui desprezar muitas pessoas, desprezar os excluídos. E o reino do céu é comparado a uma criança. Então, que nós possamos abrir nosso coração, abrir toda a nossa mente, se deixarmos ser como uma criança, abrir o nosso coração para que a graça de Deus possa vir em nosso favor. Ela está constantemente a nosso olhar, a nossa presença, o olhar de Deus. É que nós somos muitas vezes dispersos, muitas vezes não queremos que Deus se aproxime. Tantas coisas que nós fazemos, tantas coisas que a gente diz, impede o reino de Deus se aproximar de nós. Que possamos abrir o coração, que possamos dizer, Senhor, vem sobre mim, Senhor, abra a porta do meu coração e faz, Senhor Jesus, que o meu coração receba como uma criança. Somos pecadores, mas é preciso que a gente possa ser livre dos pecados. Assim, lógico que o pecado no mundo, quando ele de uma vez será exterminado, quando Jesus botar um fim. Ele já colocou certo o fim, que foi a morte de cruz. Mas ele ressuscitou, ele disse que veria a sua segunda vinda gloriosa. Ele vai vir. Basta você perceber nas palavras. Semana passada, esse mesmo evangelho estava falando sobre as criancinhas. Então, percebemos aqui que a analogia da palavra de Deus se encaixa, pedindo que nós possamos ser como criancinha. Ou seja, o reino de Deus é comparado a isso. Não vá pensar que você está aí no caminho de Deus, que você está buscando a Deus e você está ali constantemente na palavra de Deus e você está sendo arrogante. Não, para que você possa ser um discípulo, servo do Senhor, você tem que ser simples. Porque os santos, os pais da igreja, eles começaram a ouvir a Deus, sentir a presença de Deus, porque eles foram simples como criança. Ou seja, é preciso que a humanidade, o mundo inteiro, ela se coloque na presença de Deus como uma criança. Quando eu e você se colocamos na presença de Deus, esforçamos nos pés do Senhor como uma criança, semelhante ao reino do céu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que eu e você se coloquem na simplicidade, não excluindo aquelas pessoas. Muitas pessoas hoje em dia são excluídas da sociedade. Interessante que quando a gente está na igreja, pregando a palavra de Deus, entra um cachorro, entra um gato, entra uma pessoa toda já arrumada, você fica assustado. Fica logo assim. Poxa, quem é essa pessoa? Fica com medo. Mas quando a gente acolhe essa pessoa, a pessoa precisava de um acolhimento. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o coração da gente muitas vezes não sabe o que está acontecendo com aquelas pessoas excluídas. A gente tem uma festa, tem um banquete, a gente só convida aquelas pessoas importantes. Nunca convida aquelas pessoas que estão lá fora, aquelas pessoas que não fazem parte da sociedade. Isso também acontece dentro da igreja também. A gente sendo cristão, excluindo as pessoas. A gente só quer aquelas pessoas que quer favorecer cada um. Não, o reino de Deus é comparado justamente a todos e a todas. Então essa é a reflexão que eu faço, que possamos ser como criança na mão de Deus. Deixar que as criancinhas, aqui esse conto de Jesus, deixar que as criancinhas vindo a mim, ele quer dizer o seguinte: devemos falar com a linguagem simples.
para as pessoas, para que as pessoas sintam realmente a sua presença. Quando a gente fala com uma linguagem simples, adequada, as pessoas vão sentir a presença de Deus no meio. Amém? Deus abençoe você, Deus te dê coragem, Deus te dê saúde e felicidade. Então, dando por final esse vídeo aqui, compartilha ele, se inscreva no canal, faça o seu comentário e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Bye bye.